desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E no versículo 6 diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Aqui nesse versículo 4 tem falado assim que não existe um Deus além do nosso, amém? Não existe um Deus que trabalha o tempo todo a nosso favor. Mas aqui no versículo 6 diz que as nossas iniquidades são como trapos de imundície. Até mesmo a nossa justiça diante de Deus tem sido muitas vezes. E aqui também no versículo 6, no finalzinho, diz que a nossa iniquidade, que o nosso pecado é como um vento, é como um vendaval que nos afasta do Senhor. Não é o Senhor que afasta de nós, igreja. Somos nós. Muitas vezes pecamos, e o nosso pecado aqui na palavra está falando que ele é como um vendaval que tira-nos da presença do Senhor. Só que quando acontece isso na minha e na sua vida, nós temos que estar atentos, amém, igreja? Nós temos que estar atentos, porque muitas vezes pecamos contra o Senhor, muitas vezes, e o pecado ele é tão pesado, igreja, ele é tão pesado que nós começamos a sair da presença do Senhor. Nós saímos devagar, nós pecamos hoje, nós saímos, e aqui hoje o Senhor está falando que não há outro Deus além dele, e ele tem trabalhado por nós, ele tem lutado por nós, e ele tem vencido por nós, amém? Então que nessa noite você possa colocar no seu coração, põe no seu coração, que nenhum pecado vai nos afastar do Senhor, porque muitas vezes quando o vento nos afasta dele, quando nós estamos pecando, que nós não estamos pedindo a misericórdia dele, porque aqui no versículo 4 está falando que não há outro Deus que trabalha por nós, não existe outro Deus trabalhando ao nosso favor, e esse Deus, ele é o Todo-Poderoso, porque eu e você sabemos disso. Então não é pecado, não vai ser pecado que vai nos afastar do Senhor, mas quando pecamos nós sabemos que temos um advogado, amém, igreja? E que nós possamos sentir alegria todos os dias da nossa salvação, porque é isso que nos fortalece, é isso que não nos deixa viver no pecado, é isso que nos faz nos arrepender todos os dias e querer a presença do Senhor. Sabemos que Pedro, na palavra diz que Pedro negou Jesus 7 vezes, mas Jesus perdoou Pedro. E nós muitas vezes temos
Pessoas não influenciam.
digno de honra, tu és digno de louvor, Deus. Transformado a nossa alma. Deus, Senhor. Santo, santo Ele é.
Então, se você tem o teu dízimo, se você tem a tua oferta, traga com alegria diante do trono de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me salvar, por ter morrido em meu lugar de Vamos levantar e estender as mãos sobre as ofertas. Pai, no nome de Jesus, recebe cada oferta agora entregue em tua casa, Deus. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome venha a ser exaltado. E através do teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, repreendo todo devorador, ó Pai, das vidas, ó Pai. E que a tua graça e a tua prosperidade venha sobre esta igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode se sentar.
Amém. Bem da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria, né? Estar na casa do Senhor, adorando a Ele, digno de todo louvor e toda honra seja dada ao Rei Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? O Fernando quer contar um testemunho hoje também. Vamos ouvir o testemunho dele. A paz da igreja. Semana passada eu estava com as malas prontas para mim, para voltar para minha cidade, para voltar para Pará. Eu não estava encontrando emprego de jeito nenhum. Estava desesperado já. Só que aí Deus falou comigo na noite de terça-feira. No entanto, Ele fez a pastora trocar a palavra, porque ela estava trazendo uma palavra e ela veio com outra palavra completamente diferente. Eu pedi para que Ele falasse comigo naquela noite. Ele falou comigo. Falou que não vá, basta confiar em mim. Eu aqui, o seu lugar é aqui. E é aqui que eu vou te abençoar. E desde ontem eu estou trabalhando, comecei a trabalhar novamente. Então basta acreditar na palavra de Deus que do resto Ele fala tudo que a gente necessita. A minha mulher também começou a trabalhar hoje também, estava esperando, graças a Deus. E tem uma outra coisa também, o break. Também, a partir do momento que eu entrei lá no trabalho lá, ele falou para mim conversar com o rapaz para tentar ajudar. Ele também começou a trabalhar com ele. Também estava precisando de. Só tem que agradecer a Deus. Só tem que agradecer. Dizer que Ele é maravilhoso em nossas vidas, que não tem mais o que dizer. Desse só acreditar na igreja e crer na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, no versículo 1. Isaías, capítulo 6, no versículo 1. Todo mundo achou? Amém? No ano em que o rei Uzias morreu. Repita aí comigo. Fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Amém. Eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam o corpo, e com as outras voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E o que os meus próprios olhos, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca e com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: quem eu vou enviar? E quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém, Deus? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e que você clame ao Senhor agora. Fala comigo, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Assim como aquela fumaça encheu o templo daquele lugar, Pai. Nós clamamos agora que a tua fumaça enche essa igreja. A fumaça da tua glória encha esse lugar, Senhor. E venha tomando cada vida aqui no corpo. Deus, que nenhuma das pessoas que entraram aqui, Pai, que nenhum
fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Nós vemos aqui um profeta chamado Isaías. Isaías, ele foi profeta, igreja, durante 4 reinados. E o reinado do rei Uzias foi o primeiro que Isaías presenciou como profeta. E aqui, se nós olharmos para a história de Uzias, o reinado de Uzias foi o primeiro. Se nós olharmos para a história de Uzias, nós vamos ver algo muito interessante. Aqui, a história do rei Uzias é contada lá em 2 Crônica. E eu quero que você deixe marcado aqui em Isaías capítulo 6. E nós vamos para a 2 Crônica. 2 Crônicas, no capítulo 26. Deixa aqui. A história do rei Uzias é uma história muito interessante e que tem um aprendizado prático para as nossas vidas hoje. O rei Uzias, no versículo 6, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 6. Uzias fez guerra contra os filisteus, derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jamina e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e Meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. Aqui vai contando, se você for lendo, a história de Uzias. Uzias foi um rei que ele derrubou os altares de Baal, ele venceu guerras, ele venceu os filisteus. A fama de Uzias ficou grande, até o Egito conhecia Uzias, o rei Uzias. O rei Uzias, ele, pela história que nós lemos aqui, ele representa a força. Ele representou um rei forte, um rei que venceu muitas batalhas, um rei que levantou vários, assim, coisas assim que fez com que o nome dele fosse honrado. Nós vemos a história aqui de Uzias, que ele foi um rei, que ele foi honrado, ele representava força. E Isaías, ele era um jovem profeta e ele presenciou tudo isso aqui. E ali naquele versículo de Isaías que eu estava lendo com vocês, fala que no ano que o rei Uzias, esse rei aqui, morreu, Isaías viu a glória do Senhor. Isaías viu o rei. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. A história de Isaías, de Uzias, nós temos aqui, que chegou aqui no versículo 15, eu quero que você veja aí comigo, de 26. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra, que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda a parte. Ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Tem uma outra versão, eu quero que a Adriana leia, fazendo favor para mim, aqui, só que o B, o 15B, lê fazendo favor para mim. 26, o versículo 15 que eu li, só que o final dele. Assim se propagou, assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Aí fala, até que se fortificou. Esse até que se fortificou nessa versão, que eu li também hoje à tarde, é interessante. Porque até o rei Uzias se tornar poderoso, até esse momento aqui, ele foi um rei muito admirado. Ele foi um rei que lhe transmitiu a força, como eu falei, um rei que a sua fama correu até o Egito, uma bênção. Só que quando ele chegou nesse
oferecer um sacrifício ao Senhor. Só que dentro do templo existiam sacerdotes, era somente o sacerdote que poderia fazer isso. E o rei Uzias não quis respeitar a ordem, como era. Porque a fama, o poder já tinha tomado conta do coração dele. Olha o que aconteceu, que interessante, no versículo 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Repita comigo, fala desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com o sacerdote. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Uma lepra. E naquele tempo, a lepra, quando a pessoa tinha uma lepra, ela tinha que ficar excluída de todo mundo. Um rei tão poderoso, uma doença daquela. Porque ele pecou contra o Senhor. Porque ele deixou com que o orgulho viesse sobre a vida dele. Ele deixou com que a vontade própria tomasse conta dele. E ele não se deixou sujeitar pela presença, pela ordem do Senhor. Sabe, igreja, quando eu estava lendo essa passagem de Isaías 6, e quando Isaías fala, quando está escrito lá, no ano em que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Para que nós possamos entrar numa atmosfera mais profunda, num nível mais profundo com o Senhor, Uzias tem que morrer. Uzias tem que morrer. Uzias aqui, na palavra de Deus, ele representa um homem que foi ajudado pelo Senhor, até que o orgulho tomou conta. Até que ele deixou com que Deus cuidasse da vida dele, que Deus orientasse. E enquanto ele estava se sujeitando, ele foi engrandecido. O nome dele foi engrandecido. Mas chegou o momento em que ele quis fazer da maneira dele. Ele quis fazer do jeito dele. E o Senhor ministrou hoje grandemente no meu coração. Para que o rei espiritual seja visto, o carnal precisa morrer. Para que o rei seja visto por nós nas regiões celestiais, para que nós possamos ter essa experiência que Isaías teve, de conseguir enxergar a glória do Senhor, e ver as fumaças enchendo o templo, e ver os alicerces do templo tremer, para que eu tenha essa experiência com o Senhor. O rei carnal precisa morrer. Uzias tem que morrer. O orgulho tem que morrer. As minhas vontades têm que morrer. O meu jeito tem que morrer. As minhas verdades têm que morrer. O meu desejo tem que morrer. E eu tenho que ter uma vida não como eu quero. Eu, rei, quero. Porque o rei é quem está no trono. O rei é quem dá ordem. Para que o rei espiritual viva, o carnal precisa morrer. Amém. Amém. Você entrou aqui hoje e você deseja mudar a tua história. E você deseja ter uma experiência com o Senhor. E você deseja conhecer o Senhor. Mas eu falo em conhecer o Senhor, não de ouvir falar,
o Senhor sobre a tua vida. Para que isso aconteça, igreja, nós temos que deixar o homem carnal morrer. Nós precisamos nos desapegar das coisas aqui dessa terra, como nós temos pregado, igreja. Sabe? Muitas vezes nós não podemos ver enquanto algo não morre na nossa vida. Enquanto algo não vai embora, outra não pode nascer. Enquanto nós não permitimos, sabe, que Uzias morra, porque nós percebemos que foi imediato, no ano em que Uzias morreu, Isaías viu a glória, Isaías viu o Senhor. E o Senhor hoje ministrando no meu coração, Ele falava muita coisa em nós, na nossa vida, precisa morrer, para que o meu povo veja a minha glória. Muitas coisas em nós têm que morrer, para que a glória de Deus comece a aparecer na nossa vida, na nossa história. Né? Muitas pessoas, eu vejo aqui pelo lado, aqui na história mesmo de Isaías. Isaías era um moço, e com certeza ele era deslumbrado com Uzias. Porque Uzias era um rei importante, como eu comecei contando para vocês. Então Isaías, ele olhava para o rei e ele via que a proteção de Israel muitas vezes estava na mão de Uzias. E ele confiava em Uzias, como todo o povo confiava em Uzias. A fama de Uzias era grande, até no Egito o nome de Uzias era conhecido. Mas quando essa confiança humana, esse representante humano que representava a força na vida de Isaías morreu, ele pôde conhecer o Senhor. Quantas pessoas não conhecem a Deus, igreja? Porque está apoiado em pastor, em profeta. Ah, o pastor tal tem revelação. Corre todo mundo lá para ter revelação. O homem tal faz isso, vai todo mundo atrás. Quantas vezes nós estamos presos a uma placa de igreja, a uma religiosidade? Quantas vezes nós estamos, muitas vezes, apoiados em coisas da carne, carnais, humanas, vivendo uma vida com Deus apoiado em pessoas, em coisas, em denominações? Quantas vezes nós estamos apoiados, né, tirando esse lado, mas no nosso desejo, naquilo que nós sentimos, no nosso eu, é o meu sentimento, é a minha vida. Isso tem nos amarrado, isso tem nos impedido de entrar nesse nível mais profundo com o Senhor, esse nível mesmo de ver a glória. Muitas pessoas não estiveram aqui no domingo de manhã e foi uma pena. Foi uma pena você não estar aqui. Porque nós tivemos uma experiência com o Senhor sobrenatural. E pessoas aqui dentro dessa igreja viram anjos, sentiram o chão tremer, foram arrebatadas, viram anjos com espadas. As pessoas viram. O Senhor abriu a visão espiritual da igreja. Amém? Amém. E eu fico pensando que não estava aqui, não sabe por quê, né? Eu não tenho isso. Eu quero dizer para você, o reino espiritual existe, anjo existe, a fumaça de glória ainda existe, anjos, esse anjo que Isaías viu, imagina que eu fiquei imaginando esse anjo que Isaías viu, porque eu sempre imaginei um anjo com duas asas. Quem já viu? Como você vê um anjo, né? Com duas asas? Eu imagino um anjo com duas asas. Isaías viu, esse anjo que Isaías viu tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo e as outras 2 voavam. Imagina que anjo lindo, não é, igreja? Anjo com 6 asas. E ele viu. Fala para o seu irmão, você vai ver, meu irmão. Com os teus olhos você vai ver. Você anseia isso? Eu não sei se você anseia isso. Às vezes nós achamos que só vir na igreja está bom. Só a nossa salvação, ai pastor, já está ótimo.
céu para a terra. Você não precisa esperar você morrer ou ser arrebatado para ir para o céu. A sua fé é capaz de trazer o céu na terra. Amém. É isso que nós estamos buscando. E que essa nossa busca não dependa de ninguém. Que essa nossa busca não dependa do pastor, não dependa. Eu achei lindo a Adriana falar no início do culto. Não é a maneira que a palavra é liberada, mas como você recebe. A sua intimidade tem que começar na tua casa com o Senhor. A sua adoração não tem que começar aqui às 7h30. Tem que começar no teu quarto com o Senhor. Amém. Não é a maneira que é falada, é como você recebe. É como está o teu coração naquele dia. É como você está enxergando as coisas. Amém. O pastor Mineiro contou algo muito lindo. De um homem, ele acho que ele é americano, não sei que país que ele é, mas ele ficou sem trabalho. E ele falou assim: já que eu não estou trabalhando, a hora que eu ficava no meu trabalho, eu vou orar. E esse homem começou a orar 8 horas por dia. Quem estava aqui ouviu. Ele orou 8 horas por dia. E enquanto o pastor estava lá pregando, né, tal, ele chegou no culto uma vez, ele olhou uma senhora e Deus começou a dar visões para ele. Daí quando eu falei, mas como que a senhora soube? Ela falou, porque eu busco, eu estava de joelho, eu busco Deus, e Ele me conduziu até a igreja. Daí eu falei, tá vendo? Aí, que tremendo. E o pastor tinha falado, eu acho que de manhã ele já tinha falado a respeito das 10 virgens, né? Aqui tinha um azeite, na lamparina. Eu falei, olha aí, a mulher, não precisou de ninguém falar com a mulher orou e Deus levou ela na igreja para receber. Então isso é tremendo, né? Não precisou de ninguém. Aí uns tem meio de comunicação, tem Facebook, tem WhatsApp, tem o irmão Fábio. E está precisando do outro para empurrar, sabe? Quem precisa de Deus, não precisa de ninguém. Precisa ter comunhão com Deus. Ela veio. Maravilha! Glória a Deus! É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer conduzir a sua vida. Mas para isso os dias têm que morrer. O que nós queremos da nossa vida? Eu sempre pergunto isso. O profeta perguntou para o povo: quem vocês querem seguir? Quem vocês querem adorar? Deus ou Baal? Irmão, você é livre. Conta isso para o seu irmão. Fala assim: você é livre. Tão livres podemos ser escravos. Tão livres que podemos ser escravos. Mas você é livre para você ir embora e seguir sua vida. Mas se nós queremos o Senhor, nós temos que sair desse rio raso. Está na hora, igreja, em nome de Jesus, a gente pegou o controle da nossa história e mergulhar e deixar o Senhor usar e deixar o Senhor fazer e ver a glória, que os seus olhos espirituais se abram, que os seus ouvidos espirituais se abram, que você comece a ter uma experiência forte com o Senhor na sua casa, no teu quarto. Amém? Em nome de Jesus, que o Rei Uzias morra, que a sua vontade morra de vez. Você já viu aquela lagartixa quando morre? Lagartixa. Vocês já viram? A primeira vez que eu vi, gente, eu sou meia bobinha. E quando eu vi aquele rabo dela pulando, dançando, eu falei, gente, ela morreu ou não morreu? Eu não sabia que esse bicho fazia isso. Eu dei um susto de ver ela tá morta, o rabo fica vivo e sem ela. Como que chama isso? Peçonha. Tem crente peçonhando na igreja.
aquele homem, tendo que ser empurrado. Um dia bem, outro dia mal. Um dia vai, um dia não vai. Um dia está aqui adorando a Deus, outro dia está lá no mundão com a cervejona lá na mão. Irmão, posicionamento. Se os dias não morrer, nós não sairemos desse nível e vamos ficar passar a vida desse jeito. Eu louvo a Deus. Eu nunca tive meio termo na minha vida. Eu estava no mundo, eu era do mundo. Mas desde que eu vim para Jesus, eu também me entreguei 100% para Ele. Aleluia. Nunca olhei para trás. Nunca vim para a igreja e fiquei pela fora. Porque não dá para viver assim. E essa mensagem hoje é para chacoalhar você mesmo. Porque Deus está querendo levar você a um nível mais profundo. Amém. Mas para que isso aconteça, Uzias tem que morrer. Olha para o Senhor, vai falar, Uzias tem que morrer. Amém. Amém, igreja. Agora, Uzias pode ser, para você pode ser um orgulho, para você pode ser uma mágoa. Para outros é um desejo. Eu não sei o que nessa terra tem amarrado você. Mas eu sei que para que o rei espiritual seja visto, o carnal tem que morrer. O rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morreu, no mesmo ano, Isaías viu o rei assentado num alto e sublime. E junto com o rei, ele viu fumaça, ele viu o chão tremer. Eu tive uma experiência com o Senhor, igreja. Eu vou contar para vocês, rapidinho. No domingo, no momento que o pastor orou por mim, que eu caí, eu não vi que ele tinha jogado em mim o manto, né, que eu fiquei cobiçando, perdão, Senhor. Ganhar um manto desse. Eu não vi que ele tinha jogado aquele manto em mim. Eu senti que caiu algo em cima de mim. E no momento que caiu aquele manto em cima de mim, eu senti que eu fui arrebatada desse lugar. Eu vi uma luz muito forte. Uma luz muito forte. Parecia que eu estava em um outro plano. E Deus falou face a face comigo, igreja. Eu não vi o rosto dele, eu só vi uma luz branca. Mas ele falava assim, eu quero você escondido em mim. O seu lugar é aqui. E aquele negócio em cima de mim. E ele falava, é assim. Eu em cima, você embaixo. E aí Deus foi falando comigo. E eu fui chorando. Deus falou muita coisa minha e dele. Só nós dois, assim, em particular, nós. E Deus foi falando. Eu fui chorando. De repente eu senti alguém. Eu senti que tinha pessoas dançando em volta de mim. E eu achei que fosse a cara. Porque eu tinha visto a cara que estava dançando no meio da igreja e a cara estava marchando em volta de mim. E ela vai pisar na minha cabeça. Pastor, posso falar uma coisa rapidinho? Uma coisa linda que eu achei que o Espírito Santo guarda a Gabi e a Karen. A Karen dançando, louvando, a Gabi caindo daqui. Eu até fiquei preocupado, deixa que o Espírito Santo cuida. Foi isso aqui, gente, ó, verdade. Eu não sou daqui de pisar na Gabi, o Espírito Santo protegeu e a Karen caiu, e a Gabi ficou. E naquele momento, igreja, eu comecei a sentir o chão tremer. E aí eu saí um pouquinho daquela luz, eu falei, a Karen vai pisar na minha cabeça. Eu vou levantar. E quando eu levantei, não tinha ninguém dançando em volta de mim. E Deus falou, olha os meus anjos marchando em volta de você. Porque é assim que eu faço. Os meus anjos estão à tua volta para proteger você, cuidar da tua vida. É assim. E aí eu chorava mais ainda. E eu fiquei feliz que depois o Pércio sentiu o chão tremer. A mesma coisa que eu tinha sentido, o Pércio sentiu. E a Flaviana, no final, chegou e falou para mim, pastor, eu posso falar a visão que eu tive com você? Ela falou, eu falei, pode. Ela falou, mas você não vai ficar triste? Eu falei, não. Ela falou, não, que você vai, não é agora, pastor, não é isso. Eu falei, o quê, Flaviana? Ela falou assim, na hora que o pastor colocou o manto, jogou o manto em cima de você e do Renato, pastor,
Então, igreja, é nesse nível que o Senhor quer nos levar. É nesse lugar de profundidade. É nesse lugar de novidade de vida. A Bíblia fala que quem serve a Deus, quem anda com Deus, anda em novidade de vida. Anda de experiência a experiência. Você sempre vai ter uma experiência nova para contar. Para o seu irmão andar com Deus, andar em novidade de vida, irmão. Deixa Deus usar você. Deixa o Senhor te levar a esse nível mais profundo. E você pode falar, não, pastor, não é para mim. É para você. Pega na mão do seu irmão e fala, é para você, irmão. Aquele homem que decidiu orar 8 horas por dia, ele olhou a mulher e ele viu na perna da mulher uma ferida interna. E ninguém sabia naquela igreja, nem o pastor estava pregando, sabia. Aquela mulher tinha um câncer na perna. E ele viu, ele enxergou aquela ferida dentro da perna da mulher. E ele falou, posso orar por você? E na hora que ele pegou a perna da mulher para orar, ele viu aquela ferida sendo secada. E a mulher falou, Deus não usou o pastor. Deus usou aquele homem. Então, quer dizer, às vezes a igreja pensa que é o pastor. Não, é você que Deus quer usar. É você, quando Jesus fala, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão expulsar demônio. Aí o demônio aparece e verificar o pastor. Não precisa, irmão. A unção está na sua vida. A autoridade de Deus é sobre você. Amém. Amém. Fala um amém. 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 É isso. E Deus está querendo nos levar. Paranapanema vai ficar pequena. Essa fumaça que Isaías viu no templo, nós vamos ver essa fumaça enchendo a cidade de Paranapanema. Você crê nisso? Então vamos nos posicionar como um exército. Vidas que têm sede do Pai, que têm sede de Jesus, que não brinca em serviço, que entende que o reino está perto, que a vida de Jesus está próxima, e nós temos a nossa família para ganhar, nós temos os nossos amigos para ganhar. Nós precisamos urgente saquear o inferno, igreja, e começar a povoar o reino dos céus. Amém. Você topa fazer parte desse exército? É maravilhoso ver quando Isaías viu o alto, ele viu o sublime trono. Isaías se sentiu de que jeito? Impuro. Se você ler do 1 até o 5, você não vai ver. Você não vai perceber nada de impureza em Isaías. Você vai ver apenas o profeta. Mas a partir do momento que ele viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim, Senhor. Eu sou pecador. Os meus lábios são impuros. Quando você tem experiência com o Senhor, igreja, é assim que você se vê. Você reconhece as suas misérias. Você não fica se achando santo. Você não olha para o Senhor e vai falar, eu posso. Você não. Diante de Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está procurando pessoas capacitadas, porque Ele capacita os seus. O Senhor quer um coração disponível, um coração disposto. Mas disposto igual a unção que o mineiro falou aqui de Jerusalém, submisso à vontade dEle. Vamos jejuar? Vamos. Vamos na reunião de oração? Vamos. Vamos na vigília? Vamos. Precisa tal coisa? Eu vou fazer. Vamos. Pessoas
quê? Sabe onde o diabo quer colocar você? Na vergonha. Sabe o que Satanás tem sempre que fazer com a nossa vida? Colocar na mão, na vergonha. E é por isso que Jesus fala: no lugar da tua vergonha, eu trarei dupla honra. Porque quando nós estamos lá, igreja, deixa eu falar, não se engane. O diabo odeia você. Ele não gosta de você. O plano dele para você é de engano. O plano dele para você é de morte. É de morte. Agora Jesus veio, e Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Ele tem uma aliança de paz comigo e com você. Até no dia mau você vai ter paz se você estiver nele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar, vai lá, Isaías, que eu não estou encerrando. Em seguida, depois que ele vê o trono, depois que ele se sente impuro, o Senhor toca na boca dele, nos lábios dele, com uma tenaz e purifica. É o que Jesus fez por nós no Calvário. O sangue de Jesus hoje nos toca, nos purifica e nos faz aptos para ser sacerdote desse reino. Amém? Amém? E aí, depois de tudo isso, ele ouve uma voz dizendo: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Eu acho tremenda essa palavra, porque Deus falando: quem é que eu posso enviar aqui? Quem é que vai ser o meu mensageiro? Fiel, como Davi, como Daniel, que não se corrompeu, que não se importou com a cova, como Cedraque, Mesaque e Abednego, que não se importou com a fornalha e foi fiel até o fim. Quem é que eu vou enviar? Será que se hoje essa voz de Deus vir sobre a igreja, vai ter Isaías que levanta a mão e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a deixar tudo pelo Senhor, pelo teu reino, amar o Senhor acima do meu marido. Olha, gente, eu sou apaixonada pelo meu marido. Eu amo esse homem aí. Mas eu amo muito mais a Deus. Aleluia. E às vezes ele brinca comigo, ele fala: se não fosse eu na sua vida, né? E eu falo para ele: se não fosse Jesus, né? Eu amo. Mas eu amo a Deus, entendeu? Sou apaixonada pelos meus filhos. Mas os meus filhos nunca me impediram de eu continuar a obra que Deus me deu. Quando eu tive minhas crianças, eu senti dores aqui dentro da igreja. E quando eu estava com ponto, eu já estava dentro da igreja. E nunca foi um empecilho para eu servir e continuar a minha missão com o Senhor. Amo meus filhos, mas eu não penso duas vezes se eu precisar deixar para cumprir o meu chamado. Igreja, Deus. A minha mãe sabe disso, né, amor? Eu vou mesmo. Já fui em convenções com o João no colo. Ele tem até uma foto que eu posso levar. Eu disse: ele era bebê. E eu estava lá na convenção. Grávida, amamentando. Eu deixei meus filhos para entregar lá em São Paulo. Fiquei com os peitos duros. A Karen tinha que entrar comigo no banheiro para esgotar. Não é, cara? Mamãe. Sabe por quê, igreja? Deus, Ele tem que estar aqui comigo. Amém. Fala, irmão, amar a Deus em primeiro lugar. Amém. Amém. Hoje não é a palavra, é como você está recebendo tudo isso. É o seu chamado. É o seu sim. Né? Isso é particular, é nós e o Senhor. Então, nós vamos ter um particular com Deus agora. Se levanta em nome de Jesus. Tem um mistério de louvor aqui.
Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração. Eu acho tão lindo em Jesus, sabe o quê? Jesus, ele é muito educado, né? Ele fala assim, ó, eu estou na porta e eu bato. Se você deixar, eu entro. Eu entro e eu faço morada com você. Mas se você não deixar, e se você achar que não é tempo, não tem problema. Deus vai continuar amando você do mesmo jeito. Como Ele sempre amou. Feche seus olhos, irmãos. Hoje a voz soa no Senhor. A quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Aleluia. Quem vai me representar aqui nessa cidade de Paranapanema? Quem são os Isaías, os profetas, que vai dizer e proclamar a minha palavra? Custe o que custar. Igreja independente das nossas lutas, da nossa dor, independente do que nós passamos, deixamos de passar, independente de tudo isso, existe um chamado e uma missão para nós. Porque tudo aqui na terra vai passar. Essa luta que você vive hoje vai passar. Se você está vivendo um momento bom, também vai passar. Porque tudo passa. Agora o nosso chamado é eterno. A nossa aliança com o Senhor, ela vai ecoar a eternidade.
Aleluia.
E nós vamos declarar o refrão do louvor que eu amo e que diz: eu irei contigo onde quer que fores você. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Teu chamado, ninguém virá. E toda vez que eu chorar,
sobre os olhos, sobre o óleo. Nós vamos estar ungindo eles agora, pedindo que venha direto do trono de Deus, da unção de Deus, em nome de Jesus. O que eu conto para aquilo que vai ser feito? Vai ser ungido a cidade com esse óleo. Sexta-feira nós vamos fazer uma vigília e depois da vigília nós vamos ungir a cidade inteira, né? Oi? 10 horas. Eu acho que na sexta-feira vamos trazer mais um litro de óleo, né? Tem só 23 aqui. Acho que é pouco, né? Para a nossa cidade. Amém? Quem puder doar, 2, 3, 4. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos neste momento, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Pedimos agora que o Senhor derrame da unção sobre os olhos. Pai, em nome de Jesus, coloca dentro deles agora libertação, renovo, restauração. Nós oramos por uma cidade restaurada, onde habita um povo restaurado, famílias restauradas. Pai, em nome de Jesus, por onde esses olhos tocarem, Deus, por onde esse olho tocar, haverá unção, haverá transformação, restauração, renovo do Teu Espírito. Então, Pai, envia anjos agora para ungir esse óleo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu quero convidar todos vocês para participar da vigília sexta-feira e da unção pela cidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, nós te louvamos por essa noite, pela Tua presença, pelo derramado do Teu Espírito, Pai. Abençoe essa igreja nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Dê um abraço do seu irmão, declare a paz de Jesus sobre ele. Glória a Deus.